Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula. Hoje nós continuaremos nosso aprendizado em língua latina e anteriormente nós havíamos começado nosso entendimento nos casos latinos. Nós comentamos que os casos em latim são uma forma que o idioma tem para expressar suas funções sintáticas. Em português, isso não se dá exatamente assim, né? Em português nós temos algo semelhante aos casos, um resquício deles, mas nós sequer chamamos assim. Em português, muito importa a ordem das palavras para que nós expressemos a função sintática de uma palavra ou outra. Por exemplo, em português é muito comum que nós expressemos a frase utilizando esta ordem: o sujeito, o verbo e o seu objeto. O sujeito é aquele que pratica a ação, o verbo expressa ou um estado ou uma ação propriamente dita, e o objeto é aquele que recebe a ação ou sofre a ação. Então, em português é muito comum nós expressarmos nossas ideias nesse padrão de frase: sujeito, ação e objeto. Em latim, nós podemos também expressar desta forma, mas a ordem de palavras em latim importa menos que em português, porque nós podemos expressar o sujeito ou o objeto não somente pela forma com a qual a frase está composta, escrita ou dita, mas também pela desinência de cada palavra. Então, dependendo da desinência da palavra, de sua finalização, nós poderemos inferir se trata de um sujeito, se trata de uma ação, se trata de um objeto. Então, os casos servem para expressar a função sintática de uma palavra em um contexto. Tá? Nós começamos comentando sobre dois tipos de casos, são eles o nominativo e o genitivo. Há mais 4 casos que nós iremos ver ao longo de nosso estudo, mas inicialmente nós temos visto esses dois. Nós comentamos que o caso nominativo é, é mais específico para expressar o sujeito de uma frase, né? Então, utilizando exemplos da aula anterior, nós comentamos, utilizando a famosa frase de Virgílio na Eneida, né? Amor vincit omnia. Perceba que a palavra amor, ela está no caso nominativo aqui. Ela como que pratica a ação expressada pelo verbo vincit. Enquanto que no caso genitivo, nós expressamos que algo pertence a outro algo ou a alguém, ou mesmo nós podemos indicar uma relação de posse. Nós utilizamos esses exemplos na aula anterior. Amor Dei, ou seja, amor de Deus, e Corpus Christi, ou seja, corpo de Cristo. E nós também estávamos comentando os exemplos que nós havíamos lido no livro, a partir da página de número 13, na qual se inicia o capítulo 2. Nesta página, no parágrafo 3º, nós temos exemplos assim. Por exemplo, aqui na linha de número 13. Marcus Ilius Emiliae est. Ou ainda anteriormente, na linha de número 10. Iulius Pater Marti et Quinti est. Perceba que, no caso nominativo, os nomes dos filhos de Iulius e de Emília, nós dizemos Marcus et Quintus. Nós temos essa terminação em US, que é uma terminação característica de palavras masculinas. Nós comentamos também que, em latim, até mesmo os nomes das pessoas sofrem essas alterações das desinências, tá bom? Então, os nomes das pessoas também serão modificados dependendo dos casos que nós estivermos utilizando em nossa frase, tá bom? Então, quando nós falamos Marcos ou então Quintus, nós estamos utilizando palavras masculinas no caso nominativo. Então, se nós falarmos Marcos est puer, por exemplo, né? Simplesmente dizendo que Marcos é uma criança, é um menino. Perceba que a palavra Marcos, ela tem essa terminação em US. Então, nós estamos indicando que se trata do sujeito da frase aqui.
Enquanto que quando nós dizemos Iulius pater Marti est, nós modificamos a finalização dessa palavra. Em vez de nós falarmos Marcos, nós falamos Marti. Em vez de falarmos Quintus, nós falamos Quinti. Estamos dizendo simplesmente que Iulius é o pai de Marcos e de Quintus. Então, o Marti significa de Marcos. O Quinti significa de Quintus. Então, o caso genitivo expressa posse, expressa também relação. E no outro exemplo que nós havíamos comentado anteriormente, que eu li anteriormente, na linha de número 13, nós temos a mesma coisa, mas em relação a uma palavra feminina. Marcos filius Emiliae est. Nós sabemos que a palavra nominativa desta frase no feminino seria Emilia. Mas aqui nós estamos expressando a ideia de relação. Estamos querendo dizer de Emília. Estamos querendo dizer que Marcos é filho de Emília. Uma relação como que de posse, uma relação, um exemplo de relação propriamente dito, né? Filho e mãe. Então, já que queremos expressar essa ideia de posse ou de relação, nós não falamos Emília, que seria a utilização dessa palavra no caso nominativo, e sim Emilie, nós acrescentamos um E. Então, quando utilizamos palavras masculinas, no caso genitivo, nós devemos retirar a sua desinência nominativa e acrescentarmos a sua desinência genitiva. Então, se nós tínhamos Marcos, nós temos agora Marte, tirando o S e acrescentando o I. Se tínhamos Quintus, temos agora Quinti, retirando o S e acrescentando o I. Tínhamos Emília, agora nós acrescentamos o E, Emilie, que é a mesma terminação de quando nós estamos expressando o plural nominativo de uma palavra, né? Por exemplo, quando nós estávamos dizendo o plural da palavra fluvius, que é rio, palavra masculina, né? Terminação em US, que é característico de palavra masculina no singular. Se nós quisermos expressá-la no plural, nós precisamos dizer fluvii. Nós retiramos o US e acrescentamos o I. Nós comentamos que, apesar dessas palavras terem a mesma terminação, ou seja, o plural masculino nominativo ter a mesma terminação do singular genitivo, a distinção entre um caso e outro é muito simples de ser feito, porque no contexto nós perceberemos isso de uma maneira muito clara. Tá? Então, apesar da forma da palavra ser a mesma, da desinência ser a mesma, nós conseguimos muito facilmente identificar se se trata de uma coisa ou de outra. Tá bom? Então, vocês podem ficar tranquilos quanto a isso. Então vamos prosseguir a nossa leitura a partir da linha de número 15, da página de número 13. Veja só. Lembrando que todo esse material nós sempre disponibilizamos na descrição do vídeo para que vocês acompanhem. Tá bom? Nós temos o seguinte. Quis est Marcus? Marcus puer Romanus est. Ou seja, quem é Marcos? Marcos é um menino romano. Perceba que aqui nós utilizamos o pronome interrogativo quis, que é relativo ao nosso quem aqui em português. Em seguida, nós dizemos a mesma coisa, agora utilizando o caso genitivo. Quis pater Marti est, ou seja, quem é o pai de Marcos? Se fôssemos traduzir ao português, diríamos assim, utilizando a preposição de para fazer a utilização dessa ideia de relação ou de posse, né? Mas em latim, em vez de utilizarmos a preposição de, nós mudamos a desinência da palavra de us para i. Quis pater Marti est? Quem é o pai de Marcos? E aí nós respondemos, Iulius pater Marti est, ou seja, Iulius é o pai de Marcos. Em seguida nós temos a outra pergunta, quae est mater Marti? Mater Marti est Emilia. Perceba que agora nós fazemos também a utilização do pronome interrogativo quem, mas em vez de falarmos quis, nós falamos quae. E o motivo disso é porque nós falamos quis quando nós pressupomos que estamos falando de
de um homem, de um menino ou de algo no masculino, tá? Enquanto que utilizamos o que quando estamos falando de uma mulher, de uma menina ou de algo no feminino, ou quando nós pressupomos que é assim, porque estamos fazendo uma pergunta, nem sempre nós sabemos, dependendo da pergunta ou do contexto, aquele que pergunta pode não saber exatamente o gênero do objeto sobre o qual ele pergunta, né? No caso aqui é simples, porque nós estamos perguntando sobre quem é o pai, quem é a mãe. O pai necessariamente é homem, a mãe necessariamente é mulher. Então, se necessariamente o pai é homem, nós precisamos utilizar o pronome interrogativo quiz. E se a mãe necessariamente é mulher, utilizamos o pronome interrogativo que. Então, quiz, pronome interrogativo masculino, que, pronome interrogativo feminino. Tá? Então, que est mater Marti? Ou quem é a mãe de Marcos? E nós respondemos, mater Marti est Emilia. A mãe de Marcos é Emília. Em seguida, nós perguntamos a mesma coisa em relação a Julia. Que est Julia? Julia est puella romana. Ou seja, quem é Julia? Julia é uma criança romana. Que mater Juliae est? Emilia mater Juliae est. Ou seja, quem é a mãe de Júlia? A mãe de Júlia é Emília. Emília é a mãe de Júlia. E aqui nós prosseguimos com a utilização do pronome interrogativo feminino, que, já que estamos falando de mater, que é a mãe, necessariamente é mulher. E também utilizamos o caso genitivo, já que nós estamos expressando a ideia de relação ou de pertencimento, né? Estamos querendo dizer quem é a mãe de Júlia. Então, nós falamos, em vez de Júlia, falamos Julie. Bom? Em seguida, nós temos Pater Juliae est Julius, ou seja, o pai de Júlia é Julius. Então, prosseguimos aqui fazendo a utilização do caso genitivo feminino, Julie, em vez de Julia. Em seguida, Julia filia Julii est. Ou seja, a Julia é a filha de Julius. Perceba que aqui nós utilizamos a palavra filia, que está no caso nominativo, e expressamos também a palavra Yuli, que está no caso genitivo, já que nós expressamos uma ideia de posse ou relação aqui. Perceba que é o mesmo se nós falássemos em português de Julius. Nós diríamos, Julia é a filha de Julius. Então, já que há essa expressão de Julius, isso quer dizer que em latim nós teremos Julii em vez de Julius. Bom? Em seguida nós temos qui sunt filii Julii? Filii Julii sunt Marcus et Quintus. Ou seja, quem são os filhos de Julius, nós diríamos assim em português. E perceba que nesta frase, nós, em vez de utilizarmos o pronome quis, nós utilizamos o pronome qui, somente, já que nós estamos expressando algo no plural, tá bom? Então, quis é o pronome no singular, pronome masculino no singular, interrogativo, pronome interrogativo masculino. E quando nós queremos fazer a utilização desse mesmo pronome no plural, nós dizemos qui, em vez de quis, tá? Então, se nós falássemos quem é, nós diríamos quis est. E já que nós falamos quem são, nós diríamos qui sunt, tá? O verbo também vai ao plural aqui. Qui sunt, então quem são, filii Iuli, ou seja, os filhos de Iulius. A palavra filii, ela vem da palavra filius, que é a palavra nominativa, né, no singular e no masculino. Mas como nós estamos expressando plural, nós dizemos, em vez de filhos, retiramos a desinência us e acrescentamos a desinência i. Filhos passa a ser filii. Então, filho passa a ser filhos, né? Se nós fizéssemos a tradução para o português. E Iulius passa a ser Iuli, ou seja, em vez de falarmos só Iulius, falamos de Iulius, já que nós estamos expressando essa ideia de relação ou posse.
E na resposta nós temos exatamente essa mesma construção. Os filhos de Iulius são Marcos e Quintus. Filii, que é o plural de filhos, a palavra está no nominativo, está no plural, está no masculino, enquanto que a palavra Iuli está no genitivo masculino. Em vez de Iulius, falamos em Iuli. A palavra sunt é o plural de est, né, simplesmente. E Marcos et Quintus são palavras, no caso, nominativo normal. Em seguida, nós temos Marcus Quintus Iuliaque sunt res liberi, ou seja, Marcos, Quintus et Iulia. Relembramos que quando nós temos essa terminação, que o é, nós estamos simplesmente fazendo um acréscimo, utilizando essa mesma palavra. Nós poderíamos dizer Marcos, Quintus et Iulia, mas é mais comum em latim essa utilização, Marcus, Quintus, Iuliaque, tá? Mas é a mesma coisa. Sunt res liberi, ou seja, são 3 crianças. Essa palavra liberi, ela é muito utilizada nesse contexto para expressar a ideia de criança, mas essencialmente a palavra liber, ela quer dizer livre, tá? Mas nesse contexto, né, ela pode ser traduzida como filhos, né? São pessoas livres que pertencem aos pais, portanto são os filhos. Nós podemos fazer essa tradução aqui, mas essencialmente a palavra liber, no singular, é livre, né? Liberi seria seu plural, mas nesse contexto podemos fazer essa tradução mais adequada para filhos. Então, neste trecho nós temos liberi sunt filii filieque. Nós sabemos que poderíamos dizer também liberi sunt filii et filiae, ou seja, as crianças são os filhos e as filhas, né? Lembrando que podemos fazer essa tradução da palavra liber, né, para criança ou filho, né, dependendo do contexto, mas essencialmente, como comentamos, significa livre. E em seguida nós temos Marcus et Quintus et Iulia sunt liberi Iulii et Emiliae, ou seja, Marcos e Quintus e Iulia são filhos, são as crianças, né, de Iulius e de Emília. Por isso nós utilizamos Iulii et Emiliae, já que estamos expressando uma ideia como que de posse, uma ideia de relação. E por fim nós temos in familia Iulii sunt tres liberi, duo filii et una filia. Ou seja, na família Iulius, na família de Iulius, são ou há 3 crianças, 2 filhos, duo filii e uma filha. Bom, nesta última frase nós temos já a utilização do caso chamado ablativo, né, que se dá quando nós utilizamos uma preposição, né, quando nós queremos dizer que algo está em alguma coisa ou que ou queremos indicar a localização de alguma coisa, ou várias outras ideias, né, como nós veremos posteriormente. O caso ablativo pode ser utilizado para muitas coisas, mas neste momento aqui nós vemos a utilização do caso ablativo para expressar que há algo em alguma coisa. Na família de Iulius, então veja que esse in família dá essa ideia de algo em alguma coisa. Quando nós queremos expressar essa ideia in família, in imperio, nós utilizamos a preposição in, que quer dizer em, e em seguida a palavra posterior ela terá uma breve alteração em relação à sua desinência. Então, em vez de nós falarmos simplesmente família, nós falamos família. Perceba que nós temos um breve aumento da sonoridade desta palavra família. Mesma coisa quando nós falamos, por exemplo, em vez de imperium, nós falamos in imperio. Mas o caso ablativo nós veremos de maneira mais detalhada posteriormente. Aqui é só uma antecipação dele, tá? Não se preocupem com isso. Mas sempre que nós tivermos a preposição in,
palavra seguinte estará, no caso, ablativo e, portanto, terá uma sonoridade mais longa em sua última letra, tá bom? Somente isso que eu quero que vocês guardem até aqui, mas nós veremos isso de maneira mais detalhada posteriormente. Por enquanto, gostaria que focássemos nesses dois casos para que os compreendêssemos da melhor maneira possível, a saber, o caso nominativo, que expressa em geral o sujeito de uma frase, e o caso genitivo, que expressa a relação ou a posse de uma coisa em relação a outra, de uma coisa em relação a uma pessoa, de uma pessoa em relação a outra, tá bom? Uh, mas, como sempre falo, não se preocupe em compreender tudo de primeira. Nós sempre iremos revisar aquilo que vimos anteriormente para que possamos, de uma maneira bem natural, compreender o idioma latim. Tá bom? Mas se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para fazer qualquer pergunta. Nós faremos o possível para ajudar a todos vocês. Muito obrigado por terem assistido até aqui. Deus os abençoe.